白宁冰拽着我的手，一路小跑上楼。紧张什么？我爸妈。Mas hoje era diferente. Hoje era o encontro com os pais. Meu nome é Fang Yuan, 28 anos, sou vice-chefe da seção de planejamento abrangente da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Não, na verdade fui promovido a vice-diretor de nível subdepartamental há 3 meses, mas Bai Ningbin não sabe. Disse a ele que era apenas um funcionário comum, salário de pouco mais de 4.000, morando em um bairro antigo distribuído pelo governo. Ele acreditou, disse que não se importava com isso, que gostava de mim como pessoa. Na hora quase contei a verdade, mas me segurei. Já vi muitas relações que começam por status e posição, no fim viram bagunça. Eu só queria encontrar alguém que gostasse de mim de verdade, não do meu cargo. A porta se abriu. Uma mulher de meia idade estava na entrada, com um avental e um sorriso no rosto. Chegaram, entrem. Ela segurou meu braço? Este é o Fang Yuan. Boa tarde, tia. Entreguei o chá e as frutas que havia preparado. Ai, que gentileza. A tia pegou as coisas e me examinou de cima a baixo. Rapaz bonito. Entrei na sala. Na mesa de centro havia frutas e castanhas, a TV ligada com volume baixo. Um homem de costas para mim estava sentado no sofá, assistindo ao Jornal Nacional. Pai, o Fang Yuan chegou. O homem se levantou e se virou. Meus pés pararam no chão. Aquele rosto eu conhecia muito bem. Bai Zhengugu, ex-diretor do Bureau de Desenvolvimento e Reforma do Distrito, meu antigo chefe. Há 3 anos, quando entrei no sistema, fui designado para sua equipe. Ele me ensinou pessoalmente a redigir materiais, fazer pesquisas e gerenciar projetos. Depois ele foi transferido para o Bureau de Indústria e Informação, e eu fui do distrito para a Comissão Municipal de Desenvolvimento e Reforma. Pensei que nossa relação seria apenas um encontro ocasional em confraternizações de fim de ano, mas não esperava que ele fosse o pai de Bai Ningbin. Quando Bai Zhengugu me viu, seus olhos brilharam claramente, mas foi só um instante. Logo recuperou a calma, pegou sua xícara de chá e voltou a sentar no sofá. Sente-se. Apenas 2 palavras, tom indiferente. Bai Ningbin me empurrou. O que está olhando? Cumprimenta. Boa tarde, tio Bai. Quase chamei de diretor Bai. Bai Zhengugu ergueu os olhos para mim. Não respondeu. Tomou um gole de chá. Bai Ningbin ficou um pouco sem graça. Pai, diz alguma coisa. Em qual unidade ele trabalha? Ou será que ele realmente não se lembra de mim? Impossível. Na época, ele assinou pessoalmente meu formulário de promoção para efetivo, e na avaliação de fim de ano escreveu um comentário sobre mim. Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Respondi. Qual nível? Bai Ningbin se apressou. Ele é só um funcionário comum. Pai, não use esse tom de avaliar quadros. Bai Zhengugu me olhou, um olhar carregado de significado. Entendi. Ele se lembrava de mim, com clareza. Estava esperando que eu mesmo dissesse. Sim. Funcionário comum. Menti, na frente do meu antigo chefe. Bai Zhengugu moveu levemente os lábios, colocou a xícara. Funcionário comum também está bom. Jovem não precisa ter pressa. Ele disse bem devagar. Sentia um suor frio escorrendo pelas costas. No jantar, havia 6 pratos, nada exagerado, mas todos caseiros e substanciais. Sopa de tomate com ovo, e um prato de camarão cozido em água salgada. A tia não parava de colocar comida no meu prato. Fang Yuan. Coma mais, rapaz fora de casa certamente não se alimenta bem. Obrigado, tia. Bai Zhengugu quase não falou, comia de cabeça baixa. Bai Ningbin pisou no meu pé, entendi o recado. Puxar conversa com o pai dele. Tio Bai, o senhor está no Bureau de Indústria e Informação, certo? Há muitos projetos por lá ultimamente? Bai Zhengugu pegou um pedaço de costela, sem levantar a cabeça. Você, um funcionário comum da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Por que perguntar sobre projetos do Bureau de Indústria e Informação? A pergunta me deixou sem resposta. Bai Ningbin mediou. Pai, ele só está puxando conversa. E eu só estou perguntando. A mesa ficou em silêncio. A tia tentou quebrar o gelo. Cara, você. Notei um detalhe. Ele disse que estava aposentado. Bai Zhengugu tem só 53 anos. Não chegou à idade de aposentadoria. Será que se aposentou antes? Tio, o senhor se aposentou. No ano passado, aposentadoria antecipada, problemas de saúde. Bai Ningbin sussurrou para mim. Meu pai descobriu hipertensão no exame médico do ano passado, e naquela época o trabalho estava pesado, então pediu aposentadoria antecipada. Assenti, não perguntei mais, mas minha versão dos fatos era diferente. No ano passado, a reforma institucional municipal fundiu vários departamentos do Bureau de Indústria e Informação e houve redistribuição de quadros. Bai Zhengugu, embora fosse diretor, parece ter se envolvido em alguns conflitos de pessoal e pediu demissão por conta própria. Depois do jantar, Bai Ningbin foi ajudar a mãe a lavar a louça, e na sala ficamos só eu e Bai Zhengugu. Ele acendeu um cigarro, recostou-se no sofá. Fang Yuan. Foi assim que ele me chamou. Minha garganta apertou.
ele realmente se lembrava. Bai. Diretor Bai. Bai Zingugo deu uma risada, mas sem calor. Vice-diretor, né? 3 palavras me pregaram no chão. Embora eu esteja aposentado, as notícias chegam. Você é o quadro mais jovem a ser vice-diretor na história da Comissão de Desenvolvimento e Reforma, Fang Yuan, promovido no ano passado. Abri a boca. Quero saber por que você disse à minha filha que era funcionário comum. A fumaça subiu. Bai Zingugo me encarou. Da cozinha vinha o som de Bai Ningbin lavando louça e conversando com a mãe. Diretor Bai, posso explicar? Calma. Ele bateu a cinza do cigarro. Primeiro me diga, você ficou com Ningbin sabendo que ela era minha filha? Não. Falei rápido. Juro que não sabia. Bai Zingugo me observou por alguns segundos. Está bem, acredito nisso. Ele se levantou, foi até a varanda, abriu a porta. Segunda pergunta. Você disse a ele que era funcionário comum. Qual o significado? Acha que ele não está à altura do seu cargo de vice-diretor? Não, minha voz saiu alta. O barulho da cozinha parou por um segundo, depois continuou. Abaixei a voz. Diretor Bai, eu não queria que ele ficasse comigo por causa do cargo. Queria ter certeza de que ele é sincero. Então você mentiu para ele? Fiquei sem palavras. Bai Zingugo apagou a bituca no cinzeiro. Não me importo com sua justificativa. Hoje mesmo você conta a verdade a ele. Ou se explica, ou termina. Diretor Bai. Sem negociação. Bai Ningbin saiu da cozinha com uma bandeja de frutas. O que estão conversando? Bai Zingugo voltou a sentar no sofá, com a voz calma como antes. Bai Ningbin sentou ao meu lado e sussurrou. Viu? Meu pai está conversando com você. Eu disse que ele não te come. Olhei para Bai Zingugo, que ergueu a xícara e, por cima da borda, fixou o olhar em mim. A mensagem era clara. Hoje, no caminho de volta, Bai Ningbin não parava de falar. Meu pai é assim, quieto, não liga. Mas hoje ele não fez cara feia, sinal de que gostou de você. Ele me deu um tapinha. O que você tem? Depois de conhecer os pais, ficou abobalhado. Segurei o volante e disse, preciso te contar uma coisa agora. Bai Zingugo me deu um ultimato, sem saída. Ningbin, tem algo que preciso te dizer. O que? Não sou funcionário comum. Ele hesitou. O que quer dizer? Meu cargo na Comissão de Desenvolvimento e Reforma não é funcionário comum, sou vice-diretor. Completamente. Bai Ningbin riu. Você está brincando? Você só tem 28. Não estou brincando. Vice-diretor. Nível subdepartamental. Sim. Ele parou de rir. Você disse que era funcionário comum. Salário de 4.000. Morando em bairro antigo. O salário não é só 4.000. O bairro antigo é verdade, mas escolhi por ser perto do trabalho. Bai Ningbin recostou no banco, olhando para frente. Há quanto tempo você me engana? Desde que te conheci. Silêncio. As luzes da rua passavam uma a uma. Pare o carro. Ningbin. Pare o carro. Encostei. Ele soltou o cinto. O que vai fazer? Quero andar um pouco sozinho. Já são quase 10 da noite. Você, Fang Yuan, agora não quero falar com você. Ele abriu a porta e desceu, afastando-se rapidamente sob o poste de luz. Fiquei no carro, mãos no volante. Olhei na direção em que Bai Ningbin desapareceu. Seguir ou não? Se seguir, ele fica mais irritado. Se não seguir, pode acontecer algo. Liguei o carro e fui seguindo de longe. Ele andou uns 20 minutos até entrar no condomínio onde divide apartamento. Esperei 5 minutos no carro, vi a luz do quarto dele acender e mandei uma mensagem. Já chegou em casa, fico aliviado. Amanhã vou até lá para conversar direito. Não houve resposta. Andei. 5 minutos, 10 minutos. Sabia que ele não responderia mais naquela noite. No dia seguinte, cheguei ao trabalho às 6 da manhã, o escritório ainda vazio. Sentei na cadeira e li os materiais do dia. A equipe de inspeção do Departamento Provincial viria para discutir o projeto de desenvolvimento de economia de qualidade nos condados. Esse projeto foi minha iniciativa, levei 3 meses desde a pesquisa até a redação do relatório. O diretor Zhou deu muita importância. Às 7h30, Liao chegou. Diretor Fang, a reunião de hoje está marcada na sala de conferências do 3º andar. Vieram 3 pessoas do Departamento Provincial. Quem está liderando é o diretor Wu do Departamento de Pesquisa de Políticas. Os materiais estão preparados, todos impressos. 15 minutos. Tudo bem. Liao percebeu que minha expressão não estava boa. Não é da nossa divisão. Ele foi quem me trouxe do distrito. Fang Yuan, como estão os preparativos? Sem problemas, diretor Zhou. A apresentação de hoje será conduzida por você. Certo. Às 9h em ponto, o pessoal do Departamento Provincial chegou. O diretor Wu tem mais de 40 anos. Usava óculos de aro dourado, falava devagar, mas as perguntas eram cada vez mais incisivas. Neste relatório de pesquisa sobre a economia dos condados, como foi definido o critério dos dados, consistente com o critério de 2024 do Departamento Provincial de Estatísticas?
Além disso, complementamos com 3 conjuntos de dados comparativos horizontais, cuja fonte são relatórios dos condados mais verificações em campo. Qual é a proporção de verificação? 45%. O diretor ajustou os óculos. 45%? Chegar a 20% já é considerado alto. Visitamos 11 condados, em cada um passamos por pelo menos 3 municípios. Alguns dados, quando analisados no escritório, não mostram problemas, basta ir ao local para entender. O diretor olhou para o colega ao lado. Assentiu com a cabeça. Você é o Xiao Fang, certo? Sim. Este projeto foi bem fundamentado. Futuramente, o Departamento Provincial pode liderar uma iniciativa para todo o Estado. Quando isso acontecer, vocês darão o suporte básico. O diretor Zhou, ao lado, sorriu. Então deixe o Fang Yuan continuar acompanhando. A reunião de debate terminou. Após se despedir da equipe provincial, o diretor Zhou bateu no meu ombro. Teve um bom desempenho hoje. Mas percebo que você não está com boa aparência. Algum problema? Assunto pessoal. É sobre o relacionamento? Não disse nada, o que foi interpretado como confirmação. O diretor Zhou riu. Rapaz, você já enfrentou todo tipo de situação no trabalho, mas quando se trata de sentimentos, logo murcha. Dei um sorriso amargo. Durante o almoço no refeitório, enviei uma mensagem para Bai Ningbin. Podemos nos encontrar ao meio-dia? Só meia hora. 10 minutos depois, veio a resposta. Hoje tem aula na escola, não é conveniente. O tom estava um pouco melhor do que ontem à noite. Pelo menos respondeu. Eu ia dizer mais alguma coisa, quando outra mensagem apareceu. Bai Zengugo vem almoçar ao meio-dia. Isso não é um convite, é uma ordem. Quando eu estava no Departamento Distrital de Desenvolvimento e Reforma, sabia que Bai Zengugo nunca falava com ponto de interrogação. 12:30. Cheguei no prédio da casa dos Bai. Bai Zengugo abriu a porta ele mesmo. A tia não estava. Só nós dois na sala. Na mesinha de centro havia 2 tigelas de macarrão, uma com carne e uma vegetariana. Senta, come o macarrão. Eu sentei. Peguei a tigela. Bai Zengugo estava sentado do outro lado, sem mexer nos pauzinhos. Diga-me, o que você pretende fazer? Já confessei para Ningbin. Eu sei. Ele ligou para a mãe ontem à noite e chorou por meia hora. Eu parei de comer. A mãe dela, com pena da filha, disse que talvez fosse melhor desistir. Secretário Bai, eu não concordei. Levantei a cabeça e olhei para ele. Bai Zengugo disse, eu conheço você. Você trabalhou sob meu comando por 2 anos. Consigo ver que tipo de pessoa você é. Mentir sobre seu cargo é tolo, mas não maldoso. Obrigado, secretário Bai. Não se apresse ainda. Ele finalmente pegou os pauzinhos e pegou um pouco de macarrão. O seu problema agora não é se ele perdoa, é se ele acredita. Eu sei. Como você pretende fazer ele acreditar? Pensei um pouco. Dar tempo a ele, deixá-lo conhecer lentamente o verdadeiro eu. Bai Zengugo bufou. Você trabalha com pesquisa de políticas. Como é que quando se trata de problemas amorosos, só fala essas palavras vazias? Fiquei sem resposta. E o plano concreto? E o cronograma? Secretário Bai, isso não é escrever um relatório de pesquisa, a metodologia é universal. Estou diante deste antigo chefe, agora meu futuro sogro. Há 3 anos, ele me pedia para escrever relatórios neste estilo. 3 anos depois, ele me pede para namorar. Tudo bem, vou elaborar um plano. Bai Zengugo assentiu. Primeiro passo, resolver o problema de confiança. Hoje mesmo, mostro a ele meu crachá de trabalho e o documento de nomeação, para que ele confirme que não estou escondendo mais nada. Segundo passo, explicar claramente a ele por que eu ocultei. Não foi por desprezá-lo. Foi porque já fui magoado antes. Terceiro passo, o que significa magoado antes? Eu parei. Isso é algo que nunca contei a ninguém. Antes, namorei alguém que veio atrás da minha linhagem direta. Depois, ela descobriu que eu não era tão útil quanto imaginava, e terminamos. Então, desta vez, eu queria ter certeza dos sentimentos antes de falar sobre o resto. Bai Zengugo ficou em silêncio por um momento. Esse motivo. Você já contou para Ningbin? Não. Por quê? Com medo de que ele pense que estou usando o passado para manipulá-lo. Bai Zengugo largou os pauzinhos. Você, meu amigo, pensa demais. Ele se levantou, foi até o armário e remexeu. Puxou um papel e bateu na mesa de centro. Uma foto antiga, Bai Zengugo quando jovem. Em pé na porta de um velho posto governamental rural, vestindo uma camisa branca, magro como um graveto. Ao lado, sua tia mais nova, com 2 tranças. Quando sua tia Bai se casou comigo. Eu era funcionário do município, salário de 37,5 yuans por mês. O pai dela não concordou. Ela mesma veio correndo e registramos o casamento. E depois? Depois cheguei a diretor. Ele ainda não ligava muito para meu cargo.
Reclamava que eu demorava para escolher os legumes, e que colocava muito sal ao cozinhar. Ele me olhou. Ningbing pensa na mãe dela. Conte a verdade a ele claramente. Ele não é desse tipo. Eu balancei a cabeça. Mas, se você mentir para ele de novo... A voz de Baizengugo ficou fria. Já liderei mais de 40 pessoas, e nenhuma ousou mentir para mim 2 vezes. Às 2 da tarde, voltei ao trabalho e acabei de me sentar. A porta do escritório foi empurrada. Entrou um homem que eu não conhecia, uns 27 ou 28 anos. Usava um terno azul escuro, cabelo com gel e um relógio Longines no pulso. Com quem deseja falar? Estou à procura do diretor Zhou Jianping. Sim. Qual é o cargo dele? Vice-diretor. Ele me avaliou de cima a baixo. Com uma expressão sutil, tão jovem e já vice-diretor? É um peixe de estimação. Não lhe dei atenção. Ele continuou sozinho. Me chamo Jimin Guan. Da Secretaria do Departamento de Credibilidade Pública, Seção de Política. Departamento de Credibilidade Pública. Baizengugo trabalhou antes no Departamento de Credibilidade Pública. Você conhece o diretor Baizengugo? Perguntei casualmente. A expressão de Jimin Guan mudou. Conheço sim, tio Bai. Meu pai era colega de trabalho dele. Meu coração disparou. Como assim? Você também conhece o tio Bai? Ele perguntou de volta. Já ouvi. Jimin Guan deu uma risada. Havia algo indescritível naquele riso. Deve conhecer a filha dele, Bai Ningbin, certo? Meus dedos hesitaram sobre a mesa. Por que mencioná-lo de repente? Eu cresci com a Ningbin. Jimin Guan falou com naturalidade. Minha mãe é muito próxima da tia Bai. Antigamente, nos feriados, as 2 famílias sempre se reuniam. Ele olhou para o relógio. Na verdade, hoje não vim ver o diretor Zhou só por trabalho. Minha mãe pediu para eu perguntar ao diretor Zhou se ele pode arranjar um lugar para mim no simpósio municipal de amanhã. Quero aparecer diante dos líderes. Não respondi. Ele continuou. Isso mesmo. No sábado passado, a tia Bai disse que queria apresentar alguém para Ningbin. Minha mãe disse, por que não apresentar os filhos das 2 famílias, fortalecendo os laços? Eu olhei para ele. Ningbin tem namorado. Jimin Guan ergueu uma sobrancelha. Como você sabe? Eu sou o Jimin Guan. Ele abaixou a perna cruzada. Ele me encarou por 3 segundos e então sorriu de novo. Você é subchefe de nível da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Algum problema? Não, não. Ele se levantou. Ajeitou as calças. Só um pouco surpreso. Com as condições da Ningbing, eu achava que pelo menos encontraria um chefe de nível. Você não é chefe de seção? O sorriso de Jimin Guan congelou por um instante. Ainda sou jovem, não sou? Ele ajustou a gravata. Vou indo. Diretor Zhou, volto outro dia. Ele parou na porta. A propósito, eu respondi com um ok. Perto do fim do expediente, Liao bateu na porta e entrou. Diretor Fang. Quem era aquele homem? No corredor, ele perguntou sobre você para várias pessoas. Da agência de credibilidade pública, chamado Jimin Guan. Aquele Jimin Guan, você o conhece? Liao baixou a voz. O pai dele era o vice-diretor da agência de credibilidade pública, Ji Delon, que trabalhou junto com Baizengugo. Depois que Baizengugo se aposentou, Ji Delon assumiu como diretor. Eu apertei os olhos. O pai dele agora é o diretor da agência de credibilidade pública. Sim, ouvi dizer que Jimin Guan entrou na agência. Foi arranjado pelo pai dele, passou 2 anos no escritório e foi promovido a chefe de seção, sem muito talento real. Isso faz sentido, Ji Delon e Baizengugo trabalharam juntos, as 2 famílias são próximas. Jimin Guan se interessou por Bai Ningbin, e depois que Baizengugo se aposentou, Ji Delon se tornou diretor. Lembrei-me da aposentadoria antecipada de Baizengugo, sempre achei que não fosse tão simples, mas não era hora de pensar nisso. Às 7, cheguei pontualmente na porta da escola de Bai Ningbin. Ela estava parada sob a árvore de plátanos ao lado do portão. Vestindo uma jaqueta fina branca, segurando uma pilha de trabalhos escolares contra o peito, me viu. Sua expressão era complexa. Já comeu? Perguntei. Não, trouxe o Losifem daquela loja que você gosta, Fang Yuan. Conte-me do começo ao fim, desde quando começou a me enganar, e o que enganou. Conte um por um. Eu respirei fundo, me endireitei. Bem, encontramos uma pequena loja tranquila e pedimos 2 tigelas de macarrão. Ele sentou-se do outro lado, com os braços cruzados sobre o peito, sem tocar nos pauzinhos. Fale, primeiro, meu cargo. Há 3 anos fui transferido do Departamento de Desenvolvimento e Reforma Distrital para a Comissão Municipal de Desenvolvimento e Reforma. Quando entrei, era funcionário de nível básico mesmo, e no 2º ano fui promovido a subchefe de funcionários. Fui promovido a vice-diretor em setembro do ano passado. Setembro do ano passado? Nós nos conhecemos em maio do ano passado.
Sim, naquela época eu era realmente subchefe de seção. E por que você não me contou quando foi promovido depois? Eu estava pensando em como dizer, e fui adiando até não saber mais como começar. Eu te falei aqueles 4.000 e poucos. Era o meu salário quando recém me formei. Não foi exatamente uma mentira completa, mas, de fato, te induzia ao erro. Certo. E a terceira? Qual é a terceira? Seu pai, ele foi meu antigo chefe na Secretaria Distrital de Desenvolvimento e Reforma. Trabalhei 2 anos sob o comando dele. Isso você já disse ontem. Sim, mas preciso acrescentar uma coisa. Eu juro que não sabia que você era filha dele. Vocês não têm sobrenomes diferentes? Não, vocês têm o mesmo sobrenome. Mas o sobrenome Bai é muito comum. Além disso, você nunca mencionou que seu pai trabalhava no setor público. Eu disse que meu pai era aposentado. Você disse que ele se aposentou, e eu pensei que era aposentadoria de uma empresa privada. Ele olhou para mim. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma. Hesitei um instante. Eu namorei uma vez, por 1 ano e meio. No começo, a garota não sabia meu nível de cargo. Depois que descobriu, a atitude mudou. Ela começou a me pedir para usar contatos. Para dar um jeitinho. Eu não queria fazer, e ela disse que eu era inútil. No final, ela se envolveu com um político. A expressão de Bai Ningbin suavizou. Então desta vez, eu queria primeiro confirmar se você se importa com o parceiro. Confirmou. Confirmei. Você come comida de rua comigo, anda de ônibus comigo, nunca me perguntou se eu podia conseguir favores. Aprovando algum orçamento para sua escola, já são 7 meses, e você nunca reclamou nenhuma vez do meu bairro antigo onde moro. Ele baixou a cabeça. Então por que você não falou? Porque quanto mais adiava, mais difícil era contar. Ele finalmente pegou os pauzinhos, mas não comeu, apenas mexeu no macarrão na tigela. Fang Yuan. Você sabe o que mais me irrita? O quê? Não é o fato de você ter escondido seu cargo. Eu realmente não importo se você é funcionário ou vice-diretor. O que é isso? É que você não confia em mim. Ele ergueu os olhos para me olhar. Você me colocou na mesma categoria que sua ex-namorada. Você estava me testando desde o começo. Você acha que se tivesse me contado a verdade, eu poderia ter me tornado assim também? Eu não conseguia falar nada. Mas estou com você há 7 meses. O que eu fiz para você pensar que sou esse tipo de pessoa? Nada. Você não fez nada, então por que você não confia em mim? Eu não tinha nada a dizer. Ele estava certo, do começo ao fim, quem não confiava era eu. Desculpe. Ele comeu um pouco de macarrão e depois largou os achis. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Não me apresse. Está bem. Ele se levantou. Vou pagar pelo meu próprio Luozifen. Ningbing, não quero ficar te devendo agora. Ele pagou no balcão. Fui embora. Sentei-me no restaurante, olhando para a tigela de macarrão intacta do outro lado. O celular tocou. No círculo de amigos de Jiminguan, ele postou uma foto. Em um restaurante sofisticado. Legenda: há muito tempo não me encontro com velhos amigos. Na foto, a pessoa sentada à frente dele eu conheço. É a prima de Bai Ningbin, Bai Qimbron. Já estive na casa dos Bai. Vi ela na foto de família na estante da sala. Meu instinto me diz que isso não é coincidência. No dia seguinte no trabalho, deixei o assunto de Jiminguan de lado. Havia uma tarefa urgente. A Secretaria Provincial exigia um rascunho do plano piloto econômico em 3 dias. Eu, Liao e Kishi trabalhamos sem parar por 2 dias. Às 4 da manhã do terceiro dia, finalmente finalizamos. Diretor Fang, vá descansar um pouco no sofá, disse Liao. Há uma reunião de manhã. Eu acenei com a mão. Lavei o rosto com água fria. Às 10 da manhã, o diretor Zhou convocou uma reunião de alinhamento da equipe. Apresentei o plano e o diretor Zhou ficou muito satisfeito. Quanto ao departamento provincial, conversei com o diretor Wu. Ele ficou com uma impressão muito boa da sua apresentação da última vez. Fang Yuan, se este projeto piloto for implementado, você será o principal responsável. Diretor Zhou, pode ficar tranquilo. Garanto que cumprirei a missão. Após a reunião, o diretor Zhou me chamou. Fang Yuan, tenho algo para lhe dizer. O que foi? A cidade vai realizar uma rodada de avaliação de quadros no segundo semestre. Envolve a seleção para o nível de diretor principal. Meu coração acelerou. Você atende aos requisitos: idade, formação acadêmica, tempo de serviço, desempenho profissional, tudo dentro dos padrões. Mas a concorrência não é pequena. O departamento de organização do Comitê Municipal vai avaliar de forma abrangente. Entendo. Apenas se prepare. Quanto ao resto, eu ajudo a garantir para você. Obrigado, diretor Zhou. Ao sair da sala do diretor Zhou, estou um pouco atordoado. Diretor de departamento, 28 anos. Se isso for dito, é mais um recorde de juventude. Mas agora não posso pensar nisso.
Ao meio-dia, uma mensagem aparece no celular. Bai Qingbron, irmão Fang Yuan, sou a prima de Ling Bing. Estou te adicionando. Olho para a tela. Chegou rápido. Aceito. Bai Qingbron logo envia um áudio. Fang Yuan. Ouvi da Ling Bing sobre vocês. Não se preocupe, essa garota é de boca dura, mas coração mole. Depois de alguns dias, ela melhora. Obrigado, irmã. A propósito, amanhã à noite organizei um encontro. Chamei Ling Bing. Venha também. O lugar é o restaurante Yunshan, no sul da cidade, às 7 horas. Ling Bing sabe que eu vou? Primeiro não vou contar a ele. Dar uma surpresa? Desligo o telefone. Pensei um pouco. Bai Qingbron estava jantando com Ji Mingguan anteontem, e hoje ele me puxou ativamente. Isso é ajuda ou? Enviei uma mensagem para Bai Zingugu. Diretor Bai. Qingbron está andando perto de Ji Mingguan. 5 minutos depois, a resposta chegou. Ele é colega de classe daquele rapaz da família Ji. Por que você está perguntando isso? Qingbron me convidou para jantar amanhã. Disse que chamou Ningbin. Fiquei um bom tempo sem resposta. Mais 10 minutos se passaram. Vá. Apenas uma palavra. No dia seguinte, às 7 da noite, cheguei ao restaurante Yunshan. Na sala privada já estavam sentadas 5 pessoas. Bai Ningbin estava sentada no canto. No momento em que me viu, uma expressão de surpresa passou pelo seu rosto. Bai Qingbron se levantou. Chegou, chegou. Fang Yuan, sente-se aqui. Ele apontou para o lugar vazio ao lado de Bai Ningbin. Bai Ningbin não disse nada, apenas moveu a cadeira um pouco para o lado. Eu me sentei. Então vi a pessoa do outro lado, Ji Mingguan, ele também estava lá. Vestia uma camisa preta de gola mandarim, com as mangas dobradas 2 vezes, e no pulso trocou para um Breitling. Encontramo-nos novamente, ele sorriu e ergueu o copo. Que coincidência! Bai Qingbron apresentou calorosamente. Este é meu colega de faculdade Xiao Liu, esta é minha melhor amiga Xiao Shen. Mingguan, vocês todos se conhecem. Ji Mingguan tomou a iniciativa de erguer o copo. Vamos primeiro brindar a todos aqui, especialmente ao irmão Fang Yuan. Da última vez que fui à sua comissão de desenvolvimento e reforma, não tive tempo de conversar direito. Ele deu um gole no vinho. Olhando para Bai Ningbin. Ningbin, há muito tempo não nos vemos. Da última vez que te vi foi no ano novo na sua casa. Bai Ningbin sorriu educadamente. Ah, já faz um bom tempo. Ouvi dizer que você está dando aulas no ensino fundamental. Qual disciplina? Língua chinesa. Língua chinesa é boa. Quando eu era pequeno, você me ajudava a corrigir minhas redações. Bai Qingbron provocou ao lado. Sim, sim, aquela sua redação parecia uma carta de autocrítica. Mingguan a corrigiu e ela virou um exemplo. Todos riram. Ji Mingguan aproveitou o clima. E disse, Mingguan, um dia vou te levar para ver materiais de pintura. Da última vez você disse que queria ver aquilo. Amor secreto no pomar de pêssegos. Consegui 2 ingressos na primeira fila. Baixei os AX. Mingguan não gosta muito de ver materiais de pintura. Ji Mingguan olhou para mim. Ah. Ele disse antes. Ele disse que queria ver, mas depois mudou de ideia. Agora ele prefere assistir stand-up. Bai Ningbin virou a cabeça e me olhou, sem falar nada. Mas ele não negou. Ji Mingguan manteve o sorriso e ergueu o copo. Parece que o irmão Fang Yuan conhece bem o Mingguan. Claro, ele é o namorado. Bai Qingbron disse. Ji Mingguan tomou um gole de vinho. Seu olhar passou por mim. Namorado, então temos que conversar melhor. Vamos, brinde. Ji Mingguan não é fraco para beber. Brindou comigo 3 vezes seguidas. Eu treinei na base. Consigo lidar com os rituais de mesa. Ele começou a falar de trabalho. Nossa Secretaria de Indústria e Informação está promovendo um plano de indústria inteligente. Está registrado na província. O pessoal do seu Departamento de Desenvolvimento e Reforma deve estar elaborando políticas complementares, certo? Focado na parte econômica. Estamos fazendo. Ouvi dizer que o Departamento Provincial dá muita importância ao seu plano. Olhei para ele. Você é bem informado. O círculo é pequeno. Ele sorriu e serviu mais um copo para si. A propósito, Fang Yuan, qual é seu cargo no Departamento de Desenvolvimento e Reforma? Da última vez você disse vice-diretor de nível. Sou vice-chefe da Divisão de Planejamento Geral. Ele fez um som com a boca. Vice-chefe em nível de vice-diretor? Então seu chefe é diretor de nível? O cargo de chefe está vago. Estou assumindo a liderança. O copo de Ji Mingguan parou no ar. Você está liderando a divisão? Ou seja, é na prática chefe de seção, só interino, interrompeu Bai Qingbron ao lado. Então Fang Yuan está prestes a ser promovido a diretor principal? Não respondi. O sorriso de Ji Mingguan diminuiu um pouco. No sistema público, é difícil dizer. Depende de muitos fatores. Sim.
Peguei a xícara de chá, não bebi. Mas o mais importante é fazer bem o trabalho. O resto é com o destino. Jin Minguan colocou o copo de lado. Irmão Fang Yuan, vou falar a verdade. Você trabalha bem na Comissão de Desenvolvimento e Reforma, isso é verdade. Mas no sistema público, só capacidade não basta. Ainda precisa de contatos. Você tem contatos? Eu sorri. Não falei. Ele continuou. Meu pai trabalhou quase 30 anos na Secretaria de Indústria e Tecnologia da Informação, e no ano passado foi promovido a diretor principal. A rede de contatos na cidade, eu vejo isso desde pequeno. Esse caminho de depender de si mesmo é muito lento. Então o que você quer dizer? Fazer amizade? Talvez no futuro haja oportunidades de cooperação. Ele me entregou um cartão, eu olhei rapidamente e o coloquei no bolso. Obrigado. No final do jantar, Jin Minguan foi ao banheiro. Bai Qinglong se aproximou e falou baixinho. Fang Yuan, não leve Minguan muito a sério. Ele diz que quer fazer amizade. Mas, na verdade, o que ele quer é a Ningbin, eu percebi. Você precisa se apressar. A família Ji tem uma boa condição, o pai dele é diretor de departamento, a mãe trabalha no banco. Se a tia Bai ceder, a própria Ningbin decide as coisas dela. Bai Qinglong suspirou. Você é zen demais. Depois do jantar, levei Bai Ningbin para casa. No caminho, ele quase não falou. Ao chegar na portaria do prédio, ele abriu a porta para sair. Ningbin, quando Ji Minguan começou a te paquerar? Só estou perguntando. Ele virou para me olhar. Ele começou desde o ensino médio. Eu nunca aceitei. Por quê? Não gosto. 2 palavras, direto e reto. Então de que tipo você gosta? Ele me olhou fixamente por 2 segundos. Gosto de quem não mente para mim. Depois de dizer isso, subiu as escadas. Fiquei no andar de baixo. Vi a luz dele acender. O celular vibrou uma vez. Ji Minguan, irmão Fang Yuan, hoje foi uma conversa muito agradável. Vamos marcar outro dia. Respondi com um ok e então tirei o cartão dele do bolso. No verso do cartão estava escrito em letras pequenas: Ningbing não gosta de pessoas como você. Fiquei olhando para essa linha por 5 segundos. Rasguei o cartão. Na semana seguinte, concentrei toda a minha energia no plano piloto do departamento provincial. Durante o dia, corri atrás de dados. À noite, revisava o plano. Liao me acompanhou sem parar por 6 dias. Perdeu peso, diretor Fang. Esta versão é o 11º rascunho. O diretor Wu do departamento provincial tem objeções ao caminho político do 4º capítulo. Reajuste a lógica, hein? Mude de novo, até ficar satisfeito. Sexta-feira às 8 da noite. Finalmente finalizado. O diretor Zhou escreveu 4 palavras no e-mail, nível muito alto. Recostei na cadeira. O pescoço tão duro que não conseguia virar. No celular, 3 mensagens não lidas. Primeira. Bai Lingbin, enviada há 2 dias. O que você tem feito nos últimos dias? Segunda. Bai Zengugu, enviada ontem. Ouvi falar do seu trabalho sobre o projeto. Muito bem feito. Venha jantar em casa no fim de semana. Terceira. Ji Minguan, enviada hoje. Irmão Fang Yuan, tem uma partida de basquete sábado à tarde. Vem. Primeiro respondi a Bai Lingbin. Estava correndo com um projeto do departamento provincial. Acabei de terminar. Desculpa não ter respondido antes. Resposta instantânea. Você não fez de propósito. Fiquei surpreso por um momento. Respondi na hora. Você não fez de propósito. Fiquei sem reação. Você já jantou? Ele perguntou de novo. Fiz um miojo. Espera um pouco. 20 minutos depois, ele apareceu na entrada do meu prédio com uma marmita térmica. Por que você veio? Não tinha nada para fazer em casa. Ele me entregou a marmita, sopa de costela e 2 pratos. Fiz eu mesmo. Come, mesmo que não seja grande coisa. Peguei a marmita. Abri a tampa. O vapor quente subiu até meus olhos. Obrigada. Não pense demais. Só não quero que você estrague seu estômago. Não estou pensando demais. Então por que está sorrindo tanto? Tentei conter o sorriso, mas não consegui. Ele bufou, virou-se e foi embora. Depois de alguns passos, olhou para trás. Sábado, meu pai te chamou para jantar. Você vai? Vou. Então vou dizer à minha mãe para fazer o que você gosta. O que eu gosto? Costela refogada. Colocar anis estrelado. Ele se lembra de que você comeu 4 pedaços na minha casa da última vez. Observei suas costas se afastando enquanto bebia toda a sopa de costela. Sábado ao meio-dia. Levei uma caixa de leite e um pacote de ginseng americano para a casa dos Bai. Quem abriu a porta foi a tia. Chegou? Entre, rápido. Seu Bai está regando as flores na varanda. Bai Zengugu estava na varanda, preocupado com um vaso de jiboia murcha. Diretor Bai. Chegou. O projeto foi aprovado. Aprovado. O diretor Wu, do departamento provincial, assinou um documento,
recomendando a inclusão no primeiro lote de projetos piloto. Bai Zingugo assentiu. Ouvi falar do seu projeto. A linha de raciocínio é muito clara, mas há uma falha. Você notou? Qual? O mecanismo de saída do Fundo de Orientação Industrial. Você escreveu um ciclo de 3 anos. Mas, no estágio atual, o ciclo dos projetos geralmente é de 4 a 5 anos. Sair em 3 anos causará uma ruptura no fluxo de capital. Pensei nisso. O que o diretor Bai disse está correto. Realmente não considerei isso com detalhes suficientes. Vou voltar e corrigir isso. Não deixe ninguém pegar essa falha. Ok. Embora esteja aposentado, o nível profissional de Bai Zingugo não diminuiu nada. Quando ele estava no escritório de desenvolvimento e reforma do distrito, ele era conhecido como um quadro profissional. Ele revisava cada plano pessoalmente. A tia chamou para jantar. Hoje, além de nós, o tio e a tia de Bai Ningbin também vieram. O tio se chama Wang Jianxi. Ele é gerente de vendas em uma empresa de materiais de construção. A tia se chama Liu Fang, dona de casa. Ao se sentar, a tia foi a primeira a falar. Então este é o namorado de Ningbin. Parece muito jovem. Olá, tia. Onde você trabalha? Bai Ningbin respondeu, na Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Comissão de Desenvolvimento e Reforma? Isso é bom, não? Qual é o nível? Bai Ningbin hesitou. Eu olhei para Bai Zingugo. Ele abaixa a cabeça ao pegar comida, sem olhar para mim. Diretor adjunto. Eu disse. Bai Ningbin virou a cabeça bruscamente para me olhar, sua expressão era de surpresa. Porque da última vez ele disse à família que era funcionário de base, agora eu mudei na frente deles. Os olhos da tia se iluminaram. Diretor adjunto? Tão jovem e já é diretor adjunto? Isso é bom. O tio também se interessou, diretor adjunto da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma? Então você gerencia muitos projetos, não é? Principalmente faço pesquisa de políticas. Pesquisa de políticas? A tia ficou claramente um pouco desapontada. Isso é escrever documentos. O rosto de Bai Ningbin mudou. Tia, o que há de errado em escrever documentos? Não, não. Só estou perguntando. A tia tomou um gole de sopa e mudou de assunto. A propósito, Ningbin, você conhece o filho do seu tio, Jimingguan? Ele também está no serviço público agora. É chefe de seção regular. Olhei para Bai Zingugo. Ele ainda mantinha a cabeça baixa comendo. Os pauzinhos não pararam. Bai Ningbin disse, eu sei, não tem nada a ver comigo. Como não tem nada a ver? Sua tia é a diretora do Departamento de Confiança Pública. O rapaz Minguan tem boas condições. Também é bonito, tia. A voz de Bai Ningbin ficou fria. Já tenho namorado. Sentado aqui. A tia olhou para mim, depois para Bai Zingugo. Bai Zingugo finalmente ergueu a cabeça. Comer. Depois da refeição. A tia puxou a senhora para a cozinha para cochichar. Meus ouvidos são afiados. Ouvi algumas frases. As condições não são ruins, mas subchefe de departamento não é tão alto. A condição da sua Ningbin. Se você me perguntar, dê uma olhada no garoto Gigia. O que acha? Ji Delon é diretor. Ouvi dizer que ele enganou Ningbin, dizendo que era um funcionário comum. Esse tipo de pessoa tem muitos truques. Pode ser confiável? Eu segurei a xícara de chá sem me mexer. Bai Ningbin estava sentada ao lado. Também ouviu. Ele cerrou os punhos. Não se importe com sua tia. Bai Zingugo disse calmamente. O tio saiu do banheiro e sentou-se ao meu lado. Xiao Fang, deixa eu te perguntar uma coisa. Tio, pode falar. Tenho um amigo que trabalha com materiais de construção. Ele quer pegar um terreno na zona de alta tecnologia para construir uma fábrica. Na área da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Você pode ajudar a sondar? Tio, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma cuida da aprovação de projetos e políticas de planejamento. A questão do terreno é da administração de recursos naturais. Eu sei de quem é a responsabilidade. O que quero dizer é se você pode ajudar a dar um toque. Vocês do sistema se conhecem, não é? Foi Bai Zingugo quem falou. Não dificulte a vida da criança. O tio deu um sorriso sem graça. Só estava perguntando por perguntar. A tia e a madrasta saíram da cozinha. A madrasta tinha um sorriso cheio de significado. Tem Ningbin. Na próxima semana, o secretário Ji vai dar um jantar. Você vai? Bai Ningbin não ligou para ele. O Minguan chamou você especificamente, Fang Fang. Bai Zingugo colocou a xícara de chá. Quanto ao assunto de Ningbin, eu e a mãe dele decidimos. A tia torceu o nariz e não disse mais nada. Depois de se despedir do tio e da tia, Bai Ningbin fechou a porta e se apoiou nela. Toda reunião é assim. Acostume-se, a tia a consolou. A tia lavou a louça. Ela entrou na cozinha. Bai Zingugo bateu no assento ao lado do sofá. Sentei-me ao lado. Quanto à sua tia, não leve a sério.
Antes de se casar com Jianchi, ela trabalhou alguns anos com seguros. Ela julga as pessoas pelas condições primeiro. Eu não ligo. Mas Ningbin se importa. Desde pequena ela se incomoda com esse lado da tia. Eu assenti. Mais uma coisa, Baizen Google baixou a voz. Ji Delon tem feito grandes movimentos no departamento ultimamente. Que movimentos? O Departamento de Confiança Pública e a sua Comissão de Desenvolvimento e Reforma não estão fazendo políticas de suporte industrial? Ji Delon quer tomar a liderança para o lado do Departamento de Confiança Pública, eu sei disso. Mas o plano do Departamento Provincial fica sob nossa alçada, o Departamento de Confiança Pública não pode interferir. Tem certeza? Baizen Google olhou para mim. Ji Delon, trabalhei com ele por 3 anos na equipe de liderança. Conheço muito bem. Ele não vai competir abertamente com você, ele vai dar a volta. Como dar a volta? Qual é o núcleo do seu plano piloto? O caminho político baseado no desenvolvimento econômico de alta qualidade. Sim, seu plano parte da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Segue a rota de planejamento industrial. Mas se o Departamento de Confiança Pública emitir outro plano, mudando o ângulo para a transformação digital da manufatura, com 60% de sobreposição com o seu conteúdo, como o Departamento Provincial escolheria? Meu coração afundou. 2 planos em conflito, o Departamento Provincial precisa coordenar, precisa de reunião. Quando há reunião, vira quem tem mais influência que decide. Ji Delon conhece pessoas no Departamento Provincial. Baizen Google não respondeu diretamente. Quando me aposentei naquela época. Não foi totalmente por causa da saúde. Essa frase carregava informação demais. Olhei para ele, esperando que continuasse. Algumas coisas, você mesmo investiga. No final do ano passado, o Departamento Provincial de Indústria e Informação do Norte enviou um relatório de pesquisa industrial ao Escritório de Indústria e Informação. Dê uma olhada na fonte de dados daquele relatório. O senhor quer dizer que não disse nada? Ele se levantou, depois de investigar. Até segunda-feira de manhã, a primeira coisa que fiz ao chegar no escritório foi acessar aquele relatório de pesquisa industrial do ano passado do Escritório de Indústria e Informação. O relatório não era longo. 40 e poucas páginas, com o título Estudo sobre a situação atual e as contramedidas da transformação digital da manufatura na cidade. Parecia muito padronizado. Quando virei para a parte dos dados, encontrei um problema. O relatório citava 3 conjuntos de dados principais: a taxa de cobertura digital das empresas, a proporção de investimento em transformação inteligente e digitalização. A taxa de crescimento do valor da produção tem uma discrepância significativa em relação aos dados que coletei pessoalmente em campo. Os números deles são pelo menos 15% superiores ao valor real. Mandei o Li ao verificar as fontes originais desses conjuntos de dados. 2 horas depois, o Liao voltou. Chefe Fang, a origem indicada para esses dados é os relatórios atuais do Departamento de Credibilidade Pública, mas eu comparei com os nossos próprios dados de verificação. A diferença é enorme. Qual é a diferença? Na taxa de cobertura empresarial. Eles registraram 67,3%, nossa verificação em campo deu 54%. Na taxa de crescimento do valor da produção, eles registraram 11,8%, nosso dado é 7,2%, uma diferença de quase 40%. Liao olhou para mim. Este relatório já foi enviado ao Departamento Provincial. Se o Departamento Provincial usar esses dados para tomar decisões, toda a direção da política será distorcida. Eu me sentei na cadeira. Passei pela mente as palavras de Baizen Google. Lembre-se de que Long usou dados inflacionados. Fez um relatório bonito. Qual era o objetivo? Roubar o mérito. Se o Departamento Provincial aceitar os dados do Departamento de Confiança Pública, então o controle do plano piloto subsequente não será mais da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Porque o Departamento de Confiança Pública pode dizer, nossos dados mostram que a digitalização da manufatura é o ponto central. E isso deveria ser liderado pelo Departamento de Confiança Pública. Um jogo de dados. 2 rodadas de luta pelo poder. Fiz uma tabela de comparação dos 2 conjuntos de dados e a tranquei na gaveta. Não posso mexer agora. O momento não é certo. O plano do Departamento Provincial ainda está em processo. As peças de Long ainda não caíram completamente. Se eu expor isso agora, parecerá que 2 departamentos estão se atacando. Espere ele apresentar formalmente o plano. Então usarei dados concretos para refutar o relatório dele. À tarde, um telefonema inesperado chegou. Chefe Fang, sou Ji Minchuan, do escritório do Departamento de Confiança Pública. Secretário Ji, qual é o assunto? É o seguinte. O diretor Ji me pediu para fazer a ponte com você sobre as políticas de suporte à indústria. Na próxima semana, a cidade realizará uma reunião de coordenação. O diretor Ji quer se reunir com vocês com antecedência. O diretor Zou sabe disso?
Já avisei o secretário do diretor Zou. Ok, me envie o horário que eu reporto ao diretor Zou. Depois de desligar, fui procurar o diretor Zou. Diretor Zou. Gideon quer se encontrar conosco. Eu sei. A expressão do diretor Zou era um pouco sutil. Na semana passada, ele enviou um relatório à cidade dizendo que as políticas de suporte à indústria deveriam ser elaboradas em conjunto pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma e pelo Departamento de Confiança Pública. Os líderes aprovaram. Nos mandaram nos comunicar plenamente e elaborar em conjunto. Como será dividida a liderança? Isso é o que será discutido na reunião. O diretor Zou olhou para mim. Fang Yuan, esse Gideon não é fácil de lidar. Ele atuou na cidade por muitos anos e tem apoiadores lá em cima. Não enfrente ele de frente. Mas também não podemos deixar que ele engula nosso plano. Entendi. De volta ao escritório. Enviei uma mensagem para Bais em Google. Gideon agiu. Quero uma compilação conjunta. A resposta teve apenas 2 palavras. Esperado. Depois veio outra. Cuidado com o filho dele. Não seja seu porta-voz. Quarta-feira à tarde. Reunião de coordenação. Local. Sala de reuniões do 3º andar da prefeitura. Gideon veio pessoalmente. 55 anos. Físico robusto. Voz retumbante. Gosta de bater na mesa ao falar. Atrás dele vinham Ji Minchuan e 2 chefes de seção. Ao se encontrar, isso é realmente simples. Gideon já definiu o tom. Suporte industrial. A Comissão de Desenvolvimento e Reforma cuida do planejamento, o Departamento de Confiança Pública cuida da implementação, cada um cuida de sua parte. Ninguém toma o do outro. Diretor Zou sorriu. O que o diretor Ji disse faz sentido. Então como dividir especificamente? Vocês fazem o quadro do planejamento, nós cuidamos da implementação concreta e da articulação dos projetos. Traduzindo, vocês da Comissão de Desenvolvimento e Reforma se esforçam para redigir o plano, nós do Departamento de Confiança Pública colhemos os resultados. Eu tomei a palavra. Diretor Ji, tenho uma pergunta a fazer. Gideon olhou para mim e disse, você é Fang Yuan, do Departamento de Planejamento Integrado da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Ji Minchuan sussurrou algo ao lado, e a expressão de Gideon mudou. Pequeno Fang, ouvi dizer que o seu plano de economia distrital está muito bom. Obrigado. Minha pergunta é, o relatório de pesquisa industrial que o diretor Ji submetiu ao Departamento Provincial de Confiança Pública no ano passado tem discrepâncias significativas nos critérios de dados em comparação com os dados que verificamos em campo. Se formos compilar conjuntamente, qual conjunto de dados será usado como referência? A sala de reuniões ficou em silêncio por 2 segundos. O sorriso de Gideon não mudou. A questão dos dados é fácil de resolver. Podemos primeiro definir o quadro na reunião. O quadro pode ser definido primeiro, mas os dados são a base. Se o desvio dos dados exceder 30%, todo o caminho das políticas subsequentes se desviará. Ji Minchuan interrompeu. Vice-diretor Fang, podemos discutir a questão dos dados após a reunião. Eu o interrompi. Sugiro que isto seja registrado como o primeiro item da ata da reunião. Gideon me olhou por 3 segundos. Anotado. O diretor Zou discretamente me deu um sinal com os olhos, significando que era melhor parar por ali. Eu não disse mais nada. Após a reunião, Ji Minchuan me alcançou. Irmão Fang Yuan. Você estragou o trabalho oficial na reunião hoje, eu sei. Mas fazer isso. Você me fez perder a face, chefe Ji. Entre a face e os dados. Eu escolho os dados. Ele me olhou, e o sorriso foi desaparecendo lentamente. Tá bom, você é foda. Ele se virou e foi embora. O celular vibrou. Uma mensagem de Bai Ningbin. Minha mãe disse que você está ocupado ultimamente. Cuide da sua saúde. E então enviou outra. Eu também acho isso. Não foi minha mãe que me mandou dizer. Sorri, está bem. No 3º dia após a reunião, as coisas começaram a tomar um rumo que eu não esperava. O gabinete do governo municipal emitiu notícias. O governo municipal decidiu formar um grupo de trabalho conjunto para políticas de desenvolvimento industrial, liderado pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma e pelo Departamento de Indústria e Tecnologia da Informação. O líder do grupo de trabalho é Gideon, vice-líder. Zou Jianping. Eu sou membro do grupo de trabalho. Como ele se tornou líder? Perguntei no escritório do diretor Zou. O diretor Zou suspirou. Foi decisão do vice-prefeito responsável. Gideon fez o trabalho prévio. Nosso plano ainda será feito por nós, mas Gideon tem poder de revisão. Poder de revisão? Isso significa que ele pode modificar nosso conteúdo a qualquer momento, direcionando-o para o caminho que deseja. Apertei os punhos. Diretor Zou, uma vez que esse poder de revisão for implementado, todo o trabalho que fizemos antes será em vão. Ele substituirá os dados pela sua versão. Eu sei. O diretor Zou se levantou, foi até a janela. Fang Yuan, você tem aquela tabela de comparação de dados? Tenho.
Não a mostre ainda. Por quê? Porque se apresentarmos agora, vai parecer que a Comissão de Desenvolvimento e Reforma está acusando o Departamento de Comunicação. O líder não quer ver dois departamentos brigando, o resultado será que ambos serão punidos. O que fazemos? Esperar. Esperar que ele mesmo mostre uma falha. É o mesmo que Baez em Google disse. Mas eu posso esperar, o plano não pode esperar. O prazo para o projeto piloto dado pela Secretaria Provincial é dia 15 do próximo mês. Se o plano for sabotado por Gideon antes disso, o próximo lote de pilotos terá que esperar pelo menos 6 meses. De volta ao escritório, vou ligar para Baez em Google. Diretor Baez, Gideon se tornou o líder do grupo de trabalho. Ouvi dizer. O que você acha que ele fará a seguir? Ele vai primeiro atrasar. Atrasar. Ele não vai rejeitar seu plano diretamente, isso seria muito óbvio. Ele vai propor várias sugestões de modificação, fazendo você revisar repetidamente até que o prazo da Secretaria Provincial passe. O objetivo dele seria alcançado. E então? Então ele usaria seu próprio plano para preencher a lacuna. Até lá, o Departamento Provincial só poderia usar o dele, porque vocês não entregaram o plano. Uma corrente completa. Diretor Baez, você também foi enganado por ele da mesma forma naquela época. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. O que aconteceu comigo naquela época não é importante. O importante é que você não repita o mesmo erro. Não vou. Desliguei o telefone e fiquei sentado no escritório pensando por muito tempo. Não consigo vencer de frente, e o desvio é muito lento. Preciso encontrar um ponto de entrada. Fazer com que Gideon cometa seu próprio erro. Liao bateu na porta e entrou. Chefe Fang. Jiminguan veio novamente, dizendo que quer alinhar os assuntos do grupo de trabalho com o senhor. Deixe-o entrar. Jiminguan entrou segurando um documento. Irmão Fang Yuan. Esta é a agenda da primeira reunião do grupo de trabalho, elaborada pelo meu pai, o diretor Ji. Peguei e folheei. Terceiro item da pauta: revisar e modificar o plano piloto de desenvolvimento econômico de alta qualidade do município. Tão rápido para revisar? O plano nem foi discutido em reunião ainda. O secretário Ji quer aproveitar o momento. Avançar o mais rápido possível, colocar as mãos nisso quanto antes. Tudo bem, entendi. Jiminguan não foi embora. Ainda tem algo. Ele fechou a porta e baixou a voz. Fang Yuan, vou te dizer uma coisa em particular. Fala. Meu pai não está contra você, nem contra a Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Ele só quer, antes de se aposentar, conseguir mais um resultado de peso. Se você cooperar desta vez, também será benéfico para você. Que benefício? Você não está concorrendo ao cargo de diretor? Se este projeto der certo, os resultados do grupo de trabalho conjunto farão com que seu peso dentro dele seja ainda maior. Meu pai não vai te tratar mal. Eu mesmo ajudei o chefe de pessoal que ele indicou. Você está negociando em nome do secretário Ji? Só sou o mensageiro. Pense você mesmo. Ele foi embora. Sentei na cadeira, peguei o documento que ele trouxe e virei até a última página. A última página não pertencia a uma cidade. Era uma tabela de sugestões de ajuste de pessoal, que dizia: sugere-se que o Bureau da Indústria e Informação selecione um quadro para entrar no Departamento de Planejamento Abrangente da Comissão de Desenvolvimento e Reforma, para auxiliar na elaboração do programa piloto. Na coluna de candidatos, havia apenas um nome, Jiminguan. Ele queria entrar no meu departamento. Bati 3 vezes com o dedo na mesa. Gideon tem um apetite enorme. Peguei o telefone. Disquei a linha interna do diretor Zhou. Diretor Zhou, Gideon quer colocar alguém no nosso departamento. Houve 5 segundos de silêncio na linha. Venha ao meu escritório. A porta do escritório do diretor Zhou estava fechada. Quando entrei, ele estava recostado na cadeira, com as mãos cruzadas sobre o abdômen. Li o documento. Ele disse: Gideon está corroendo aos poucos, diretor Zhou. Não podemos deixar Jiminguan entrar. Se ele entrar, todos os detalhes do nosso plano. Gideon saberá de tudo. Claro que sei disso, mas você já definiu o grupo de trabalho conjunto. Gideon é o líder. Ele tem o direito de propor a composição de pessoal. Então, como vamos bloquear? O diretor Zhou me olhou por um instante. Vai encontrar uma pessoa. Quem? O Zengmin, do Departamento de Pesquisa de Políticas do Gabinete Provincial. Diretor Wu, aquele que veio nos visitar da última vez. Qual a relação do diretor Wu com isso? O Zengmin, no Gabinete Provincial, é quem gerencia a aprovação do programa piloto. Se o Gabinete Provincial enviar um ofício diretamente, exigindo que o programa piloto seja liderado pelo setor de desenvolvimento e reforma, o Bureau da Indústria e Informação não conseguirá interferir. O Gabinete Provincial estaria disposto a enviar esse ofício? O seu plano está bem feito? Está. O Gabinete Provincial reconhece? Reconhece. Então está resolvido.
Você pega o reconhecimento do gabinete provincial e vai ao Wu Zengmin. Peça a ele para definir a linha oficial no nível provincial. Não importa o quanto Ji Delong se agite, devemos falar abertamente com o gabinete provincial. Entendi. Chega de brigas e disputas. Vamos definir as regras na província. Naquela noite, organizei os materiais até às 11. O celular tocou. Bai Lingbin. Você ainda está na unidade? Vou viajar a trabalho amanhã. Para onde? Para a capital provincial. Ida e volta no mesmo dia. Silêncio por alguns segundos. Então se cuide. Ok. Mais alguns segundos de silêncio. Fang Yuan. Pensei muito. Meu coração apertou. Ainda estou muito brava com a sua mentira. Mas o que minha mãe disse, e aquelas coisas sobre Jiminguan, me deixaram ainda mais brava. Brava com quem? Com eles. Ela fez uma pausa. Quanto mais eles querem nos separar, menos quero que consigam. Então não terminamos. Mas se você mentir para mim de novo, não preciso que eles nos separem. Eu mesma vou embora. Não vou mais. Você jura? Juro. Está bem. Ela desligou. Eu baixei o celular. Olhando para a tela com a interface de chamada encerrada, forcei o canto da boca para baixo 3 vezes, sem conseguir. Na manhã seguinte, peguei o trem-bala para a capital provincial. O gabinete provincial ficava num prédio cinza no centro antigo. O corredor era comprido e escuro, os passos ecoavam. O escritório de Wu Zengmin ficava no 4º andar. Xiao Fang, já chegou tão rápido. Diretor Wu. Preciso relatar pessoalmente uma situação. Coloquei sobre a mesa dele a versão mais recente do plano e a tabela comparativa de dados. Wu Zengmin folheou por meia hora, cada vez com mais atenção, a expressão cada vez mais séria. Quantas vezes você verificou essa comparação de dados? 3 vezes. Os dados originais estão no meu pendrive. Cada grupo tem imagens de pesquisa de campo como prova. Ele largou o documento e tirou os óculos. Isso será tratado no nível do gabinete provincial. Volte e faça o seu plano sossegado. E sobre o Bureau da Indústria e Informação, como fico? O gabinete provincial vai cuidar disso. Ele se levantou e me acompanhou até a porta. Xiao Fang. Quantos anos você tem? 28 anos, vice-diretor de departamento. O plano está bem fundamentado, os dados estão limpos. Muito bom. Obrigado, diretor Wu. Diga ao diretor Zhou da sua parte que, sobre o programa piloto, o gabinete provincial reconhece a linha da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. No trem-bala, enviei uma mensagem ao diretor Zhou. Conseguimos. O diretor Zhou respondeu apenas com um bom. Depois veio outra mensagem. Ji Delong já sabe que você foi à capital provincial. Meu coração apertou. Como a notícia se espalhou tão rápido? Jiminguan esteve na Comissão de Desenvolvimento e Reforma de manhã. Você não estava lá. Ele perguntou a Liao, e Liao disse que você estava em viagem de negócios. Liguei para Liao. Você contou ao Jiminguan que fui para a capital da província? Não. Eu só disse que o senhor estava em viagem de negócios. Não disse para onde. Então como ele soube? Não sei também. Espera aí. Quando ele me perguntou, olhou para o bilhete de trem de alta velocidade na minha mesa. Meu bilhete de trem de alta velocidade. Estação da capital da província, horário. Local, número do trem, tudo ali. Jiminguan veio alinhar o trabalho e, de quebra, no meu escritório, coletou informações. Ele é mais astuto do que eu imaginava. Mas agora isso não importa mais. A definição do departamento provincial já está em mãos. Não importa o quanto Ji Delong se agite, não conseguirá reverter a situação. Recostei no assento, olhando pela janela os campos que passavam velozes. O celular vibrou de novo. A mensagem de Jiminguan: Fangjian, irmão, teve uma viagem de trabalho cansativa para a capital da província. Quando voltar, vamos nos reunir. Por minha conta. Eu não respondi. Outra mensagem veio. A propósito, tem uma coisa que quero te contar. A verdadeira razão pela qual o tio Bai deixou o Departamento de Assuntos Públicos naquele ano. Você sabe. Fiquei olhando para aquela mensagem, com o dedo pairando sobre a tela. Ele não pediu demissão por vontade própria. Foi meu pai que o fez sair. Eu olhava para a mensagem de Jiminguan na tela do celular. Li de novo, uma e outra vez. Ele não pediu demissão por vontade própria. Foi meu pai que o fez sair. Não respondi. Coloquei o celular no bolso e fechei os olhos. O trem-bala atravessava um túnel, a luz dos vagões oscilava entre claro e escuro. Eu conseguia adivinhar o propósito daquela mensagem de Jiminguan. Primeiro, uma demonstração. Mostrar o poder de Ji Delong. Ele conseguiu forçar a aposentadoria de um diretor de nível Zengu, e também pode lidar com um vice-diretor de nível Fushu. Segundo, a discórdia me fez sentir simpatia pela situação de Bai Zengugo. Em seguida, gerar medo da família Ji. Terceiro, testar
Observar minha reação, julgar se eu sei dos detalhes internos. 3 objetivos. Uma mensagem. Este Ji Mingguo não é tão simples quanto parece. Voltei para a cidade já às 7 da noite. Não fui para casa, fui diretamente para a casa dos Bai. Bai Zingugo abriu a porta. Entre. A tia não está. Na sala de estar só tinha ele, com um jogo de xadrez chinês parcial à sua frente. Sentei-me. Diretor Bai, Ji Mingguo me disse uma coisa. O quê? Ele disse que você não se aposentou voluntariamente naquela época. Foi Ji Delong que mandou você se aposentar. A mão de Bai Zingugo parou sobre o tabuleiro. Ele pegou uma torre vermelha e colocou ao lado. Ele disse a verdade. Abri a boca para falar. Naquela época, entrei no departamento de assuntos públicos junto com Ji Delong, eu era diretor. Ele era vice-diretor. Naquela altura, havia um grande projeto provincial de manufatura inteligente para ser implementado. Eu defendia uma abordagem pragmática, primeiro construir a infraestrutura industrial básica, depois avançar para a manufatura de ponta. Ji Delong defendia a importação direta de grandes projetos. Os dados ficavam bonitos, era mais fácil obter resultados. E depois? Depois, o vice-prefeito responsável apoiou a linha de Ji Delong. Eu me opus e bati na mesa diante do comitê permanente. Ele deu um sorriso amargo. Quando era jovem, não entendia as coisas, achava que ter razão bastava para vencer. E então? Então Ji Delong aproveitou o conflito entre mim e o vice-prefeito, reuniu algumas pessoas de vários departamentos e redigiu um relatório conjunto, dizendo que meu plano era irrealista e sugerindo uma reestruturação da equipe. O vice-prefeito aproveitou a deixa. Acabei sendo aposentado internamente. Este relatório de exame médico é verdadeiro, a hipertensão também é verdadeira. Mas, se não fosse por aquilo, não teria me aposentado aos 52 anos. Fiquei em silêncio. Há 3 anos, quando fui para o Departamento de Desenvolvimento e Reforma, a primeira coisa que Bai Zinguo me disse foi, no trabalho, seja sólido. Na vida, seja íntegro. Foi assim que ele me ensinou e também foi assim que agiu. Mas justamente por ser tão íntegro, foi forçado a sair, diretor Bai. Ji Delong agora está usando os mesmos métodos contra o nosso plano da Comissão de Desenvolvimento e Reforma. Eu sei. Você não está com raiva? Para que serve a raiva? Ele empurrou o tabuleiro para o lado. Não estou lhe contando isso para que você se vingue por mim, mas para que você saiba. O estilo de Ji Delong, ele nunca vai te enfrentar de frente. Ele só usa regras e relações para te desgastar até o fim. Mas desta vez é diferente. Bai Zinguo olhou para mim.